Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nossa aula aqui já é a terceira aulinha de conjuntos, exatamente. E hoje nós iremos dar continuidade à discussão de subconjuntos. Nós paramos exatamente nas propriedades dos subconjuntos, que é o que veremos agora. Então, a primeira propriedade relativa aos subconjuntos, ela vai dizer o quê? Que o vazio contido em A. Traduzindo, o que ele está querendo dizer aí é que o conjunto vazio ele está contido em todo e qualquer conjunto. Traduzindo mais ainda, afunilando mais, o conjunto vazio ele é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Tome nota, vou dizer até novamente para que vocês possam tomar nota. O conjunto vazio ele é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Daniel, me dá um exemplo? Na última aula, nós trabalhamos em cima exatamente desses exemplos aqui. Então, por exemplo, eu poderia dizer, sem medo de errar, que o vazio ali está contido em A, o vazio está contido em B, o vazio está contido no conjunto C. Por quê? Porque o vazio ele é subconjunto de todo e qualquer conjunto, ele está contido em todo e qualquer conjunto. Então, posso dizer essas coisinhas aí sem medo de errar, beleza? A segunda propriedade, ela vai dizer o seguinte, A contido em A. O que ela quer dizer com isso daí? Exatamente que todo conjunto ele é subconjunto de si próprio. Como assim, Daniel? Vamos pegar aqui novamente esse caso aqui. Vamos pegar ali o conjunto A, o próprio conjunto A, né? Então, quando eu digo que A está contido em A, nós estamos dizendo o quê? Que todos os elementos do conjunto A também estão dentro de A. E isso é verdade, né? Todos os elementos daqui estão nele mesmo. Então, podemos dizer que o conjunto A ele é subconjunto dele mesmo. O conjunto E ali, está até faltando mais chaves, né? O conjunto E está contido nele mesmo? Eita, tem um A. O conjunto E está contido nele mesmo? Está. Né? Todo conjunto ele é subconjunto de si próprio. Né? Todos os elementos de E estão dentro dele mesmo. Então, isso é verdade. Então, tomem nota para não esquecer. Todo conjunto ele é subconjunto de si próprio. A terceira propriedade ela vai dizer o seguinte, se A está contida em B e B está contida em A, então nós podemos dizer seguramente que os conjuntos A e B são conjuntos iguais. Então, toda vez que nós tivermos isso, o conjunto A ele for subconjunto de B e B for subconjunto de A, você pode dizer seguramente, sem medo de errar, que esses dois conjuntos são iguais. Então, toda vez que você quer mostrar que dois conjuntos são iguais, basta você fazer essas duas coisas bem simples. Mostrar que um conjunto está contido no segundo, né? E esse outro aqui está contido no primeiro. Então, por exemplo, disso daqui, nós podemos pegar aqui os seguintes conjuntos, Conjunto A, 0, 2, 4, 6, 8 reticências, os números pares, e o conjunto B, que eu trago como característica os números pares. Então, veja, todos os elementos de A estão aqui dentro, assim como todos os elementos de B também estão aqui dentro. Então, veja, A está contida em B e, da mesma forma, você pode dizer que B está contida em A. Então, nós podemos dizer seguramente que o conjunto A e o conjunto B são conjuntos iguais. Ponto. Essa terceira propriedade, nós conhecemos ela como propriedade antissimétrica. Então, anote aí, né? Essa propriedade aqui, nós a conhecemos como propriedade antissimétrica, tá? Então, anotem aí para não esquecer. E aí, nossa quarta e última propriedade, deixa eu até apagar isso aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Então, essa quarta propriedade, ela vai dizer o seguinte, se A está contida em B e B está contido em C, então, o que é que a gente pode afirmar com total segurança? Nós podemos afirmar com total segurança que o conjunto A está contido em C. Essa propriedade, nós conhecemos ela como propriedade
transitiva, exatamente. Então, ó, se o conjunto A está dentro de B e o conjunto B está dentro de C, nós também podemos dizer que o conjunto A ele está dentro de C. Vamos visualizar no diagrama de Venn, que vai ficar bem facinho de nós vermos essa situação. Perceba, ó, aqui eu vou colocar o conjunto C, grandão, e aí eu sei que dentro dele está o conjunto B, então eu sei que o B está aqui, ó. Ok. E ao mesmo tempo eu sei que dentro de B, deixa eu logo nomear C e B, ó, e ao mesmo tempo eu sei que dentro de B está o A. Daniel, mas você sabe todas essas coisas, pelas informações que ele traz aqui, ó. B está dentro de C e A está dentro de B. Então, como eu sei que o A está dentro de B, então eu vou colocar o A aqui, ó, o A dentro de B. Beleza? Então, veja que o A, claramente ali, ele está dentro de C. Então, nós podemos dizer com muita clareza, com muita propriedade, que o A está dentro de C, logo, o A está contido em C. O A é subconjunto de C. Então, em outras palavras, essa propriedade 4, nós poderíamos dizer assim, ó, se o conjunto A ele é subconjunto de B e um conjunto B ele é subconjunto de um conjunto C, logo, nós podemos afirmar o quê? Que o conjunto A ele também é subconjunto de C. Ok? Tudo bem até aí? Então, vamos avançar. E aí, para finalizar as nossas discussões, nós veremos conjunto das partes. Qual é o conceito de conjunto das partes? Nós daremos o conceito daqui a pouco. Mas antes, vamos aqui a um pequeno exemplo. Vamos pegar aqui um conjunto A que tem apenas dois elementos, 1 e 2. Se eu pedisse para você liste alguns subconjuntos desse conjunto A, o que você poderia me responder? Vamos lá, o primeiro é mais fácil. Conjunto vazio, né? Pelas propriedades que vimos anteriormente, né? Vazio ele é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Então, vazio estaria nessa lista. Mais um. Ah, já sei, Daniel. Esse conjunto aqui, ó, formado apenas pelo elemento 1, ele é um subconjunto de A, porque todos os elementos desse conjunto também estão em A. Isso é verdade. Mais um. Ah, Daniel, já sei. Esse daqui, ó, o 2. Porque todos os elementos desse conjunto também estão em A. Verdade. Mais um. Ah, Daniel, o próprio conjunto, lá na propriedade dizia que todo conjunto ele é subconjunto de si próprio. Então, podemos colocar ali o próprio conjunto como subconjunto dele mesmo. Verdade? Mais algum? Não temos, né? Então, veja que esses 4 camaradas aí são subconjuntos do conjunto A. O que seria o conjunto das partes de A, né, que a gente pode chamar aqui de P de A? É exatamente um novo conjunto onde os seus elementos são exatamente os subconjuntos do conjunto A. Então, seria aqui vazio, o 1, o 2 e o próprio conjunto. Ponto. Então, o conjunto das partes, nada mais, nada menos, é o quê? Anotem aí para não esquecerem. É um conjunto onde os elementos desse conjunto são subconjuntos de um conjunto dado, vamos dizer assim. Então, ó, tem um conjunto A, o conjunto das partes de A, ele é formado, né, os seus elementos são formados por todos os subconjuntos de A. Ponto. Então, a ideia de conjunto das partes é essa daí. E aí vem algumas coisas bem intrigantes que confundem um pouco nossa cabeça, que eu não irei me aprofundar muito. Exatamente estabelecer relações. Por exemplo, ou se estabelecer relações aqui desse 1 com o conjunto das partes de A, veja, como eu falei, os elementos do conjunto das partes são esses danados aqui. Então, esse danado aqui, dentro desse conjunto, ele é um elemento. Dentro desse conjunto, ele é um elemento. Então, eu posso dizer que esse danado aqui, ele pertence a esse conjunto de cá, certo? Não que ele deixou de ser conjunto, nada disso. Mas dentro desse conjunto aqui, ele é um elemento desse conjunto, ok? Como, por exemplo, eu poderia, sem nenhum problema, chegar e dizer aqui, ó, que o 1 aqui, se eu for estabelecer relações agora não com o conjunto das partes, mas com o conjunto A, veja, aqui ele não vai ser elemento, né, dentro desse conjunto, né, nessa formatação. Então, eu vou compreender aqui ele como um conjunto unitário, onde todos os seus elementos também estão dentro do conjunto A.
Então, nós podemos dizer seguramente que esse danado aqui está contido no conjunto A. Então, é só questão de você olhar a referência do conjunto com o que você está trabalhando. Tá? Para esse primeiro caso aqui, ó, aqui dentro, ele era um elemento desse conjunto. Então, poderia dizer seguramente que ele pertence àquele conjunto. Mas se a gente fosse utilizar a associação de contido ou não contido, a gente teria que ter uma chavezinha a mais. Eu estaria dizendo que o conjunto que tem esse elemento aqui, ele vai estar contido no conjunto das partes, porque todos os elementos desse conjunto estão no conjunto das partes de A. Isso é verdade. Só que, quando eu associei esse danado com o conjunto A, esse danado aqui, a gente vai visualizar ele como um conjunto que ele tem apenas um elemento, onde esse elemento é o elemento 1. Veja, esse elemento também está presente no conjunto A. Então, nós podemos dizer que ele está contido em A sem nenhum problema. Ok? Tranquilo? Então, é só uma questão de a gente ver o conjunto com o qual a gente está estabelecendo a relação. Belezinha? Então, não confundam. Ok? E aí vai existir uma relação que vai determinar para a gente quantos subconjuntos um conjunto ele possui. Por exemplo, esse camarada aqui, né, ele tinha 2 elementos, no fim de tudo, ele tinha 4 subconjuntos. Né? Então, o conjunto das partes de A tinha 4 elementos. Então, existe uma relação que vai dizer assim, ó, conjunto tal, olhando para os elementos daquele conjunto, nós já sabemos quantos subconjuntos ele vai ter. Por isso que quando chegou aqui nos 4, eu olhei assim e disse, ó, não tem mais nenhum subconjunto. Acabou. Por conta dessa relação que iremos ver agora. Mas, para isso, nós vamos deduzir ela, tá bom? Então, ó, eu vou logo começar aqui com o conjunto vazio, né? Então, as partes do conjunto vazio. O conjunto vazio tem quantos elementos? Nenhum, né? Então, vou até anotar isso daqui que talvez vá servir para a gente mais na frente, né? 0 elemento. Ok. O conjunto das partes do vazio vai ter quantos elementos? Ou melhor, o conjunto vazio tem quantos subconjuntos? Vamos pensar um pouquinho, utilizando as propriedades que a gente viu. A gente viu que o conjunto vazio ele é subconjunto de todo o conjunto. Então, por exemplo, nas partes do vazio, nós teremos o vazio, né? Como a gente viu no exemplo anterior. Também vimos que todo conjunto ele é subconjunto de si próprio, ou seja, o vazio, né, que é o conjunto que estamos tomando como referência, ele é subconjunto de si próprio. Já está aqui. E agora? Será que tem mais algum subconjunto? Não tem, né? Então, a gente conclui que as partes, né, do vazio, ele terá apenas um elemento. Ok. Se ele tiver um elemento, esse conjunto, por exemplo, o elemento A, esse elementozinho aí, ok? Quantos elementos terá as partes desse conjunto? Eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A. Então, as partes de A, quantos elementos ele terá? Então, vamos lá. Primeiro elemento é o vazio, né? Já falamos que o vazio vai estar lá, vazio é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Vamos lá, mais um subconjunto. O próprio, né? O próprio conjunto A. Mais um. Não tem, né? Então, só temos o vazio e o próprio conjunto, né? São os dois subconjuntos desse conjunto de K. E são esses dois danados aqui que vão formar o conjunto das partes do conjunto A. Então, veja, esse conjunto A, inicialmente, ele tinha um elemento e o conjunto das partes tinha 2 elementos. Ok. E aí, nós vimos um outro exemplo agora anteriormente, né? Vou colocar aqui conjunto B, que ele tinha 2 elementos, né? A e B. Eu não vou fazer novamente, porque a gente já fez, mas a gente viu o quê? Aqui nós temos 2 elementos, enquanto o conjunto das partes, ele tinha 4 elementos. Então, nós podemos fazer uma associação para saber o número de subconjuntos de um conjunto, olhando apenas para os seus elementos. Se você for parar para perceber, ó, o número de elementos aqui sempre é o quê? Para esse primeiro caso, foi exatamente o quê? 2
elevado ao número de elementos. O número de elementos era 0, então eu tenho 2 elevado a 0, que dá 1. Aqui, ó, 2 elevado a 1, dá 2. Aqui, ó, 2 elevado a 2, que deu exatamente os 4 elementos do conjunto das partes, ou os 4 subconjuntos desse conjunto de K. Então, se você quiser saber o número de subconjuntos de um determinado conjunto, deixa eu colocar aqui número de subconjuntos, isso vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente 2 elevado a n. Daniel, quem é esse n? É exatamente o número de elementos do conjunto, como a gente viu aqui nos 3 exemplos. Então, se um conjunto, por exemplo, tiver 3 elementos, desculpa, então o número de subconjuntos vai ser o quê? 2 elevado a 3, que vai dar 8, ou seja, o conjunto das partes terá 8 elementos. Se um conjunto tiver 10 elementos, quantos subconjuntos ele vai ter? Vai ser 2 elevado a 10, que vai dar um número aí bem grande aí que eu não vou me deter em calcular. Beleza, galera? E aí, gostou dessa aula de hoje? Se você gostou, se conseguiu tirar todas as suas dúvidas acerca do assunto, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se ainda não é inscrito, eu peço que vocês se inscrevam agora mesmo no canal e ativem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Conheça nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @DanielMatemática2019. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!